Olá, pessoal! Mais um episódio do Pediatrando começando hoje. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós temos um assunto muito interessante. Nós estamos em pleno mês de julho, no Rio Grande do Sul, temporada de inverno. E o que acontece com nossas crianças? As doenças de inverno, deixando os pais preocupados, cuidadores, professores, todo mundo ao redor de uma criança, né? Então, para hoje, nós trouxemos uma pessoa muito querida, especialista no assunto, a doutora Larissa Durães, que é pediatra e é especialista em pneumologia pediatra. Muito bom te ter aqui hoje, Larissa. E aí, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Valerie, obrigada ao Simers por essa oportunidade. Muito bom essa participação do pediatra e a gente poder discutir assuntos que são relevantes, tanto para a população pediátrica quanto para também os pais, outros profissionais da saúde. Então, muito bacana, nesse mês de inverno, a gente sabe o quanto as doenças respiratórias atingem os nossos pequenos. Então, é uma honra poder estar aqui hoje. Ai, nós estamos muito felizes. E eu queria, Larissa, que tu começasse a conversar aqui com a gente, nos contando quais são as doenças mais comuns no inverno aí nos nossos pequenininhos. Muitos de nós sabemos até empiricamente, né? Mas a tua palavra é importante. Exatamente. As doenças respiratórias, de um modo geral, são os quadros virais. Então, mais de 90% são vírus respiratórios que vão causar tanto quadros de gripe, de resfriado, mas também a gente tem que lembrar das asmas, rinite alérgica, que acontecem esse ano. Associado nos bebezinhos, as bronquiolites, bronquites, que são aqueles quadros repetitivos. Então, nessa época do ano, os vírus respiratórios são os mais comuns e eles terminam, em algumas crianças, evoluindo para estes quadros de sibilância, que é o chiado no peito, de tosse, né? Temos também as pneumonias, que a gente não pode esquecer, as laringites. Então, é uma salada. Aliás, nós tivemos agora, semana passada, um festival de laringite, né? Sim. O vírus da semana, como eu digo, assim, Exato. Foi um atrás do outro, né? Até os adultos pegando. Exatamente. Então, os vírus respiratórios, eles são diversos, né? Não somente o influenza, que a gente também teve um pico, o vírus sincicial respiratório recentemente com as bronquiolites. E aí, depois tem os parainfluenza, metapneumo. Então, assim, é uma salada viral que volta e meia dá esses booms, né? Exatamente. E a gente viu aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul como um todo, as nossas emergências superlotadas na pediatria, com muitas doenças de inverno, mas a gente sabe também que tem problemas já crônicos de infraestrutura, da falta de pediatras nas unidades básicas de saúde, né? A cobertura vacinal, que infelizmente não está boa como a gente gostaria. A gente lembra sempre, né, que a vacinação da influenza nas faixas preconizadas, ela é muito importante, mas a gente sabe também que tem doenças que pioram, principalmente o caráter alérgico, né? A gente viu o caráter alérgico, e tu falaste na rinite, é uma coisa que eu gostaria que tu conversasse um pouquinho mais depois sobre isso, mas eu gostaria que tu iniciasse um pouco pela mais comum aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho que afeta. Se a gente bobear em algumas regiões, pode afetar até metade das crianças em algum período da vida, que é a asma, né? A famosa bronquite. Vamos começar por ela? Pode ser, Larissa? Sim, claro. Então, vamos falar sobre ela, porque eu acho que tem muitos medos, muitos mitos e coisas que a gente tem que desmistificar aqui e ajudar o pediatra e ajudar as mamães e papais e toda a família, né? Então, vamos começar do começo, assim. Lá o nenê tem a primeira tosse e tal, e aí é bronquiolite, é bronquite, é asma, como é que é essa diferenciação, como é que é isso? Então, quando a gente vai dividir, isso é muito bom para ficar didático, assim, para a população, essa explicação. Os primeiros 2 anos de vida, quando o bebezinho e o lactente até os 2 anos tem o primeiro episódio de sibilância, a gente chama isso de bronquiolite. O que é sibilância? Sibilância é o chiadinho no peito, aquele barulhinho respiratório, que às vezes até os pais se confundem, porque pode ter um ronco, uma coisa mais grossa, mas geralmente aquele barulho mais fininho, parecendo um gatinho miando bem baixinho. Nem sempre os pais vão conseguir identificar esse barulho respiratório, às vezes a criança vai ter um pouco de esforço para respirar, pode ter tosse, então tem que estar atento a todos esses sinais durante o quadro. Isso é uma coisa interessante tu falasses, né? Porque às vezes passa despercebido, principalmente quem vai muito só em emergência e não tem um pediatra que acompanhe,
aquela criança tossidora, o médico da emergência, muitas vezes um clínico, às vezes nem é pediatra, não percebe que não está sibilando, acha que não tem nada a ver, e aí? Exatamente. Existem algumas tosses que são as tosses variantes da asma, que daí é uma outra condição que tem que estar atento, e que tem que estar atento ao histórico familiar dessa criança, a anamnese, uma anamnese bem construída, que realmente numa emergência pediátrica não é um local mais apropriado. Então, muitas vezes é o pediatra no consultório ou o especialista para identificar esses quadros, que são uma exceção, mas existem também. Então, nem toda asma precisa ter chiado, né? Mas voltando assim para a gente falar da bronquiolite, então a bronquiolite são aqueles primeiro, segundo episódio de sibilância ali até os 2 aninhos de idade. Quando esse bebezinho ele começa a ter uma repetição de quadros, então daí a gente começa a chamar de lactente sibilante ou a popular bronquite. Se a gente for colocar no balaio de gato, vamos dizer assim, a bronquite, a asma, realmente eu acho que a gente chega a atingir quase metade da população, pelo menos a criança até os 2 anos, em algum momento aqui no sul do país, vai terminar sibilando. Mas a asma propriamente dita, ou seja, desses, os que vão evoluir para se tornarem efetivamente asmáticos, talvez em torno de 20%. Então, já não é um número tão expressivo quanto a chiadeira de um modo geral, esse adoecimento. Mas se a gente pensar assim, teve uma mudança muito importante esse ano no GINA, né, na Iniciativa Global para a Asma. Por quê? Porque muitas vezes a gente... Vamos explicar o melhor para o nosso público leigo aí. Gente, o GINA... explica tudo. O GINA é um protocolo, né, internacional, onde a gente se baseia para a identificação da asma, para o tratamento, para fazer o step up, step down, para fazer todo esse monitoramento do tratamento e diagnóstico da asma na infância. Então, a gente teve uma mudança interessante esse ano, que foi em relação ao diagnóstico de asma, porque muitas vezes, como a gente tinha essas separações, né, então a bronquiolite vai até os 2 anos. A bronquite, que seria a repetição desses quadros de sibilância, que é o lactente sibilante, a gente ficava ali meio que no limbo, entre 2, 3, 4 aninhos de idade. E a gente terminava demorando um pouquinho mais para bater o martelo para a asma, que seria em torno de 4 anos de idade. Uhum. Então, nesse ano, o que acontece? A gente já tem que avaliar também na criança, e muitas vezes daí sim um especialista, de pensar assim, olha, será que essa criança tem histórico familiar? Será que ela tem outras alergias associadas? Então, uma rinite, uma dermatite atópica, uma alergia alimentar, algo que favoreça essa criança realmente ter outros comemorativos para se tornar asmática, que daí já seria uma doença, a gente pensando mais numa cronicidade. Então, é uma repetição desses episódios do chiado no peito, que é a sibilância, de bronquite, da inflamação no brônquio, mas que vai perdurar ao longo da vida. E aí, essa mudança faz com que nós estejamos mais atentos. Então, muitas vezes a gente vai dar o nome de asma infantil numa criança que ainda tem 2 anos e meio de idade, que era algo que a gente esperava para poder bater esse diagnóstico, e muito por conta do medo dos pais. Eu acho que isso é algo que termina vindo, assim, ao longo dos anos, né? Talvez o receio da bombinha, do uso do espaçador, e aí os pais, como eles têm uma mistificação muito grande em torno do termo asma, eles ficam com receio quando dizem, olha, teus filhos têm asma. Na verdade, é a mesma coisa que ele já apresentava, né? Sim. É a mesma bronquite, é a mesma inflamação. O tratamento, muitas vezes, vai ser semelhante, mas aí a gente consegue ter um olhar mais atento, eu acho que é essa criança, que até então, às vezes, era empurrada, assim, o diagnóstico, e às vezes tu não entrava com um beta-2 agonista antes dos 4 anos. Que é um tipo de bombinha, que é um pessoal? Tipo de bombinha, exatamente. Traduzindo. Para tratamento. Então, eu acho que isso faz com que a gente fique mais atento ao diagnóstico e também a procurar diagnósticos diferenciais, né, como a tosse variante da asma, como outros que podem acontecer. Ou até se não for asma, né? Se daqui a pouco for uma outra doença. Sim. E aí a importância do acompanhamento, né, Larissa? Muitas vezes os pais ou quem esteja com as crianças vão na emergência, a criança melhora e espero novamente, mas é a 5ª crise e não tem ninguém acompanhando. Porque a emergência não acompanha. Emergência é para salvar vidas, né? Ela não tem essa função de ficar ajustando dose de bombinha, de ficar introduzindo coisas, A né? função é fazer um diagnóstico mais imediato, né? Muitas vezes tirar uma criança de um quadro mais grave, evoluções que às vezes podem ser super rápidas, numa bronquiolite, às vezes um bebezinho de manhã foi avaliado e ele está bem, daqui a pouco ao longo do dia ele pode desfuncionar e se tornar um
um bebezinho que não era grave se tornar grave, né? Em Sim. poucas horas. Então, esse olhar atento, o emergencista vai ter. Agora, o tratamento específico do que tu vai usar de prevenção para tu não evoluir para crise, esse olhar tá dentro Sim, do sim, consultório, sim. né? Ambulatorial. E agora eu gostaria que tu falasse as bombinhas. E lembrando também que muitas vezes a criança que vai só em emergência, ela vai usar uma coisa chamada corticoide sistêmico, né? Que é a famosa prednisolona, né? Prednisona. E o que acontece? São doses muito altas, ao contrário da bombinha, do corticoide inalatório, que eu gostaria que tu conversasse sobre essas Isso. opções que a gente tem aí, que são melhores a longo prazo, né? Exatamente. Eu sempre brinco com os pacientes, assim, que eu falo, olha, enquanto tu tá só apagando fogo, tu não tá contendo a possibilidade de incêndio que tem ali dentro de ti, né? Pensando assim nessa Sim. inflamação. Então, tu vai na emergência, tu vai receber provavelmente o salbutamol, por exemplo, para o tratamento, que é um tipo de bombinha, né? O famoso Aerolim, salbutamol. E aí, tu vai receber o corticoide oral, que naquele momento, para algumas crises de asma, principalmente para as moderadas a grave, ele vai ser importante e bem indicado, mas não como um xarope qualquer. E aí, o que a gente tem que estar atento é justamente isso. Tu apagou o incêndio. Aí o filho melhora, tu não marcou a revisão, não marcou de ver o preventivo. O que vai acontecer? A via aérea continua inflamada. Dali a um tempo vai bastar um outro vírus respiratório, e a gente está numa época propícia a isso, esse pulmãozinho vai voltar a inflamar. Então, aquele fogo, ele não ficou apagado. Ele está ali, esperando um novo gatilho. Então, por isso a importância do acompanhamento, para justamente a gente pensar num tratamento profilático, que aí são com as bombinhas preventivas. Então, é importante a gente ressaltar que a gente tem a bombinha do salbutamol, né, que é para crise, é um beta-agonista de curta duração, então ele dura pouco tempo. A função dele é abrir o bronco. Ele vai entrar no bronco e vai abrir respirar melhor. Para a criança respirar porque ele naquele fechou, momento. deu barulhinho, e aí agora tu abriu, Exatamente. né? E aí a gente vai ter também as preventivas, que são para justamente a gente tratar esse bronco. Então, a gente tem algumas que são de corticoide somente, isolado, corticoide inalatório, né, de várias marcas, assim. E várias dosagens. E aí, isso vai sendo visto individualmente, isso é bem importante. A terapia, ela é individualizada. Então, no consultório, a gente vai avaliar se a criança teve, quantas crises teve, se tem familiar com crise, se é fator direto, indireto, assim, são pais ou se são avós. Então, se tem outras comorbidades. Ou seja, uma receita não serve para todo mundo. Uma receita não serve. É uma receita de bolo, né? Exatamente. Não é porque funcionou com a filha do vizinho que vai funcionar comigo, né? Perfeito. É justamente isso que a gente tem que estar atento. Então, existem esses, assim, mais didaticamente, esses que são os corticoides inalados isolados. Então, tu tem um corticoide que vai ali para o bronco fazer o tratamento, e tem outros que têm combinação com beta-agonista de longa duração, que são como se fosse o Aerolim, só que de longa duração. Então, assim, cada perfil de paciente vai ter uma indicação, porque isso varia também conforme a idade. Mas o importante é a gente entender que existe prevenção. Então, assim, a asma, esses sintomas que muitas vezes a criança tem de forma recorrente, ou aos esforços, por exemplo, fazendo broncoespasmo, que é o movimento do bronco para respirar, na atividade física, tudo tem tratamento. Então, a gente só pode dizer que essa asma, a bronquite está controlada se a criança está fazendo um tratamento e esse tratamento está surtindo um efeito de ela não apresentar os sintomas. Claro. Então, a forma que vai ser tratada vai ser individualizada, né? E o importante é a gente entender que é muito melhor para a criança a gente fazer um corticoide inalatório, onde eu vou ter muito menos absorção sistêmica, né? Porque ele está indo direto para o brônquio. O efeito é mais local e não é no corpo inteiro, Exatamente. Né? Do que eu ficar fazendo prednisolona, por exemplo, que é um dos tipos de corticoide oral, em cada crise. E uma coisa muito... Isso interfere no quê? Isso interfere no crescimento, ósseos, metabolismo, de desenvolvimento de doença, desenvolvimento de diabetes. Então, assim, são N possibilidades, assim, de efeitos colaterais que a gente tem que estar atento. Existem crises que vão precisar de corticoide oral, mas não é para toda crise. E isso os pais têm que estar atentos, porque, assim, nem toda crise tu precisa ir para o corticoide. Se tu consegue resolver, talvez com salbutamol adequada, daqui a pouco a prevenção, conversar com os médicos assistentes,
é sempre melhor. Esse é um ponto importante, conversar com o médico assistente, né? Sim. Porque o problema todo é esse, ficar na emergência. Ou, o que eu vejo mais ainda, repetir uma receita. A doutora me deu, então eu uso, e estou usando a Sim. terceira dose de prednisona esse ano, acontece. quarta, quer dizer, como se servisse, melhorou, eu vou utilizando e não se dão conta do perigo disso aí, né? Exatamente. O Brasil ainda se vende corticoide sem receita médica, receita. né? Eu acho que isso é algo que deveria ser obrigatório, Isso é né? algo que deveria ser mudado, porque assim como o antibiótico, né? Muitas vezes, eu Exatamente. acho que precisa do antibiótico, mas esse eu acho precisa passar por uma validação Isso aí. médica, né? Claro. Então, o corticoide também deveria ser assim, talvez a gente reduzisse muitos efeitos colaterais, que às vezes a repetição da Sim. receita por Sim. conta própria Claro, termina claro. fazendo com que a gente pegue esses pacientes no consultório com o uso praticamente uma vez por mês. Claro. E realmente, os estudos que a gente tem mostram que assim, a criança deveria usar no máximo uma vez por ano, e olhe lá. Então, é algo realmente que a gente tem que estar preocupado. Uma coisa que eu gostaria de te trazer, que é muito importante, já que a gente está falando sobre essa questão das bombinhas, né, dos sprays dosimetrados, né, inalados dosimetrados, mas são as bombinhas velhas e todo mundo entende. Falou em bombinha, todo mundo entende. É importante a gente deixar bem claro, criança precisa usar o espaçador para fazer a medicação inalada. Então, aquele sprayzinho, ele tem que estar conectado naquele outro tubinho que se chama espaçador. Existem as formas de fazer com máscara e sem máscara. Então, existem as técnicas diferentes. Técnica de apneia, que tu faz no bocal do espaçador. A técnica com máscara, que daí tu tem que inalar. Importante a criança respirar com a boca aberta, porque senão, como o espaçador ele tem a válvula, aquela válvula ela é importante para aquele remédio passar e chegar no pulmãozinho. Mas a criança precisa abrir a boca para ajudar no movimento respiratório. E no consultório particular, tu tens isso para mostrar. Muitas vezes no SUS, o médico, o pediatra, às vezes não tem, não pode. Então, é interessante sempre o paciente ajudar trazendo ao consultório, para na frente do médico fazer, para ver se está fazendo a técnica correta, a maneira correta. E até para a gente visualizar, será que o espaçador está bem cuidado? Adequado. Não está quebrado, ou daqui a pouco não está muito sujo, porque até a questão da lavagem interfere também na absorção da medicação. Então, muitas vezes o paciente chega em crise no consultório e uma das coisas, umas premissas básicas, assim, principalmente no consultório de pneumopediatria é: vamos revisar o teu espaçador e a técnica inalatória. Por quê? Porque eu já peguei inúmeros pacientes que estavam com dose alta de medicação e, na verdade, não tinham sido olhado o espaçador. Então, assim, a mãe não fazia a lavagem direito, o espaçador estava quebrado, estava sujo. Então, quando tu olha e fala assim, gente... Ou, muitas vezes, assim, a criança não estava fazendo a técnica inalatória correta. Estava com a máscara e ficava parado. Tá com o bico, tá chorando. Não, ou paradinha, né? Então, assim, se ela não respirar, não adianta. Então, na verdade, não era que o tratamento não estivesse funcionando, era que aquela criança não estava nem absorvendo a medicação. Então, muitas vezes... E aí, você começa a usar doses maiores, gastando mais, com maior efeito. Exatamente. E quando a gente pensa na asma, ela é como se fosse uma escada, né? A gente vai subindo os steps ali, os degraus daquela escada, até chegar lá no final, que é o imunobiológico, que hoje em dia existe para asma grave, que a gente chama de difícil controle, ou que a gente não está construindo, né? Que é a minoria. Só que essa exceção, a gente só vai poder identificar se o beabá tiver feito direitinho. Se o tratamento estiver sendo correto, Exatamente. Né? E deixa eu te perguntar outra coisa, eu gostaria que tu comentasse, que eu acho que é uma coisa que às vezes não se fala muito. Tu não acha que é interessante o diário da asma? Ajuda bastante, tanto o pediatra como o pneumopediatra, os pais aprenderem a escrever, porque eles esquecem depois, muitas vezes, principalmente com adolescentes, assim, é uma estratégia que eu termino utilizando bastante no consultório, eu acredito que os colegas também, para a gente saber, assim, de quanto em quanto tempo está precisando de medicação de alívio. Para crianças acima de 12 anos, a gente teve também já há algum tempo a modificação na Iniciativa Global, que é o GINA, que eu tinha comentado anteriormente, em que a gente já pode começar o tratamento com o próprio beta-2 junto, então a gente não faria salbutamol, faria a própria, às vezes, medicação de tratamento também como resgate em algumas crises, e até para a gente identificar isso, muitas vezes eu falo para o paciente, para o adolescente, né, olha, quem sabe escreve, vai anotando,
ou um diário, ou bloco de notas, né? Se a gente Claro, pensar isso nos aí. adolescentes Hoje, atuais, né? hoje é tudo no celular, É, né? aí bota ali para o alarme para lembrar a medicação, coloca também para poder saber quando precisou de dose extra da medicação. Então, essas mudanças são bem interessantes, porque para esse público, a gente consegue fazer tratamentos, né? Como esse, que é o que a gente usa a medicação, que é o Smart e o Mart. A gente tem um tratamento, vamos dizer assim, regular, como nos pequenos, e a gente tem um tratamento que faz essas doses extras de alívio. Então, isso é bem interessante, esse diário. Pensando nos pequenos, na maioria das vezes os pais lembram ali na consulta. Depende. É. Às vezes esquecem, eu prefiro que façam, né? Sim. Que chega e não lembra, às vezes Eu acho que tá muito... trocando de médico. Claro, aquele paciente que segue contigo é mais fácil, mas o paciente que às vezes vem pela primeira, segunda Eu acho vez, que quando né? eles chegam naquela idade ali, perto dos 8, 9, 10, que às vezes os pais dizem, ele já faz sozinho. Então, né, dá uma... Não, e pior quando a gente descobre a adolescência, é que eles estão fazendo tudo errado. Sim. Vai fazer o aerolim, vai fazer... Não expira, não por faz. isso, toda consulta, que foi o que eu falei agora há pouco, assim, o beabá, principalmente para nós, talvez a consulta do pediatra, ele não consiga abordar tudo isso, porque é muita coisa, tu vai pesar, vai medir, vai conversar alimentação. Por isso esse tipo de programa, né? Pra gente exatamente. poder... uma coisa que às vezes eu ensino, que a gente esquece, é ver como é que tu vê que a bombinha tá vazia. Muitas vezes as pessoas não sabem que coloca o metal dentro da água, se flutuar e tá vazio, pode sair pó ou não. Às vezes não dá tempo pra gente falar isso na consulta, né? Sim, exatamente. E aí tem também, olhar, às vezes a gente tem bombinhas que são dosimetradas, né, que facilitam muito a vida, né, que tem ali o contador de doses, né, eu quero dizer. Mas eu acho que esse acompanhamento é importante, a visita também ao especialista, pelo menos a cada 3, 4 meses, né, que a gente falando de SUS já é um pouco mais difícil, né? Sim. Mas lembrando sempre, assim, o pediatra é o grande parceiro, mesmo as crianças que vão para o pneumo, muitas vezes ela tem acesso mais rápido ao pediatra, né? Sim. E o pediatra está habilitado para fazer isso, ao contrário de um clínico que não tem a mesma habilitação. Aí hoje nós sofremos nas UBS essa falta de pediatras, né, Larissa? Sim, com certeza. A importância do pediatra estar ali acompanhando essa criança, né? Na verdade, toda criança precisa ser acompanhada por um pediatra, né? Isso aí deveria ser algo básico, né? É o médico da criança, mínimo, né? Exatamente, é o médico da criança. E a criança não é um mini adulto, né? Isso é muito importante. Né? E outra coisa também que eu tenho visto, muitas vezes, é o adolescente. Tu falaste de adolescente. Aquele adolescente que foi asmático, nunca mais teve crise, e de repente começa com desmaios na escola. Não sei se tu pegas isso, sabe? Muitas vezes a gente pode ser uma asma, vai para toda uma revisão cardiológica e tal, e ninguém pensou nisso, né? Isso, a gente tem que fazer toda uma avaliação global, né? De desmaio, ou principalmente de dor torácica, né? A gente vê muito, assim, relacionada à asma, também as dores torácicas, né? Às vezes tu não tem o sibilo, mas tu tem uma dor, tu tem aquele broncoespasmo que te dá uma dor, te dá um aperto. Aperto no peito, né? E esses sintomas mudam porque depois a criança, ela vai crescendo, ela vai conseguindo identificar alguns sinais e sintomas que lá, bebezinho, é mais divisível, né? Os pais que identificam e depois ela começa a referir. Então, isso pode ser uma queixa que tem que ser identificada, fazer avaliação cardiológica, fazer avaliação pulmonar, tudo associado para ver. Sempre lembrar. E a gente tem esses fenótipos diferentes de asma, né? Então, assim como a gente tem lá nos pequenininhos, a criança, ela pode começar desde pequenininha sibilando, chiando o peito, e aí cresce, daqui a pouco não chia mais, como ela pode também abrir um quadro de asma já maiorzinha, né? Com 3, 4 anos, 5 anos, e aí, a partir daí, ela ter crises de forma frequente, mesmo não tendo tido pequenininha, né? Porque na maioria das vezes os pais, não, mas ele tem desde pequeno, mas tem outros que começam depois. E outros também, perfis que às vezes tem bebezinho, passa um tempo sem ter crise e na adolescência volta. Então, a gente tem que estar atento a esses sintomas, principalmente se o filho de vocês, por exemplo, tiver sintomas aos esforços, está fazendo atividade física, tem dor no peito, como a Valéria comentou, tem falta de ar, tem algum sintoma diferente, tem que fazer uma avaliação novamente, né? Com o próprio pediatra inicialmente, que é quem recebe toda essa demanda, e a depender fazer os encaminhamentos necessários. E a rinite? Tu falaste de rinite. A rinite é importante tratar? Sim, muito importante, né? Porque todo o quadro respiratório, ele começa ali pelo nariz, né? Nosso nariz tem uma função muito importante, né? De umidificação, de aquecimento desse ar. Então, quando a criança tem uma rinite alérgica, esse nariz provavelmente vai estar obstruído e cheio de secreção.
Então, a criança não vai respirar pelo nariz, que é o órgão que precisaria, né, fazer tudo isso no ar que entra, que vai chegar aos pulmões. Então, essa criança vai respirar pela boca, vai entrar um ar que não está aquecido, que não está umidificado, que está cheio, às vezes, de vírus, de bactérias. E vai contribuir naquele broncoespasmo E também, vai né? contribuir, às vezes, numa crise de asma e vai piorar a respiração daquela criança. Então, o tratamento da rinite é importante, né? Às vezes, existe a rinite alérgica, né? Que tem inúmeros fatores, principalmente esses fatores do inverno, podem piorar essa rinite, né? Que são os fatores de fumaça, fogão a lenha, né? Lareiras, que se utiliza muito para poder aquecer do frio, mas em contrapartida tu pode piorar uma rinite. O próprio ar seco pode ressecar a nossa via aérea. De split, Exatamente, contribuindo ainda mais com a rinite ou até com uma possibilidade de broncoespasmo. Existem as rinites vasomotoras também, que às vezes vai estar relacionada ao que é justamente essas mudanças de ambiente, de umidade, de temperatura, que é o clima do Rio Grande do Sul. E o clima do mundo está ficando com a mudança climática, né? E daí, às vezes, tu começa um dia friozinho, daqui a pouco esquenta, daqui a pouco esfria de novo. E as alergias respiratórias, agora falando em mudança climática, ela realmente está aumentando, né? Com a questão da mudança climática, né? Sim. E nós somos muito afetados aqui, né? Pela posição geográfica. Sim. Gente, às vezes eu tenho alguns pacientes que terminaram saindo do estado e não pedindo para ninguém sair do Rio Grande do Sul, mas que tiveram alguns quadros respiratórios disso, né? melhores. E outra coisa também que a gente vê é os primeiros anos de creche, né? Sim. Que eu chamo de inferno astral dos pais. Faz parte, né? Porque, assim, o sistema imunológico da criança, ele está em desenvolvimento nesses primeiros anos de vida, né? E uma forma de tu desenvolver a tua imunidade é tu te expondo, né? Lógico, e a importância do bom pediatra, porque tu vai precisar, né? Exatamente, porque a gente não quer que o filho da gente adoeça, mas é importante para o desenvolvimento da imunidade dele. Então, a vacinação tem um papel fundamental, que é o que vai proteger das doenças mais graves, bacterianas, com risco de vida, né? Risco à vida daquela criança, meningites, tudo. Então, tem que estar esse calendário vacinal em dia. Mas essas pequenas doenças virais que vão acontecendo e que se somam muitas vezes, em torno de 10 no ano, né? Praticamente uma por mês. Uma por mês. Tá melhorando de uma e já tá entrando na outra, né? Exatamente. E se concentram nessa época do ano, que é onde a gente termina tendo ambientes mais aglomerados, fechados, porque assim, os dias estão frios, tu termina te aglomerando mais, as escolinhas, as crianças vão menos para o pátio, muitas vezes, principalmente quando está chovendo, se está muito frio, né? A gente não consegue, muitas vezes, manter um ambiente arejado, como gostaria, e ventilado. Então, termina realmente tu estando ali, né, naquele ambiente propício para o vírus respiratório circular, né? E criança quanto os pequenininhos, né? Cuidar muito, assim, principalmente em casa. Lavagem das mãos, né? Trocar a roupa daquela criança, chegar da creche, ventilar a casa enquanto a criança não está ali. Então, todos esses cuidados, eles continuando importantes, né? A gente parece que não aprendeu com a pandemia, né? Com tudo que a gente vivenciou ali, de ter que lavar as mãos, de ter que ter esses coisa mais óbvia, né? Cuidados. Aí, ninguém está falando de ser paranoico, é lavar as mãos. Exatamente. Normal, toquei em algo sujo, né? Cheguei na rua. De ter a noção que nas maçanetas, no corrimão, né? Vão ter vírus. Ou aquela criança que bota a mão na boca, bota a mão na boca o tempo todo. Então, esses pequenos cuidados são importantes. Porque senão a gente espalha o vírus, né? Pra gente terminar, tá? Falar sobre bombinha mata, ela é perigosa? Porque essa a gente sempre ouve dos pais, eles têm muito medo de morrer pela bombinha, porque ouviram alguma história de alguém que estava fazendo 5, 10 lá e morreu pela bombinha, ou que ficou viciado. Então, fala pra gente sobre essa questão da segurança e da dose dela, acho que as pessoas não entendem bem, né? Acho que o importante é a gente entender, né, que a bombinha, né, o tratamento inalatório, seja para crise ou seja preventivo, ele não vicia. Na verdade, ele só é prescrito pelo médico, pediatra, pneumopediatra, se a criança tem necessidade. Então, a gente vai fazer uma avaliação se tem uma inflamação desse brônquio, se essa criança realmente tem esses sinais clínicos que precisam da medicação. E uma coisa importante em frisar é que a gente vai entender que o diagnóstico de asma na infância, ele é clínico, ele é baseado nos sintomas, numa anamnese bem detalhada e não por exames, que é diferente de adulto, que às vezes tu tem exames, a espirometria, alguns outros, e tu identifica uma redução da capacidade pulmonar. Enquanto às vezes na criança isso não vai acontecer, a espirometria, por exemplo, vai vir normal. Então é importante a gente entender que baseado
na inflamação, numa anamnese detalhada, é que a gente vai indicar o tratamento, né? Então, esse tratamento, ele não vai viciar a criança vai usar por um tempo, enquanto ainda ela for sibilante, tiver sintomas de tosse, de falta de ar, os sintomas identificados. E em alguns momentos a gente até vai tentar reduzir a medicação, porque daí a gente vai aumentar quando a criança necessita e diminuir e às vezes até retirar. Mas para isso precisa de acompanhamento. Precisa para do acompanhamento. Entender o número Não. de crise, a frequência. Exatamente, não é da cabeça de vozes da minha cabeça. Então, né? os pais, eles têm que fazer esse acompanhamento, porque isso é outra coisa que acontece muito com o consultório. Ah, mas eu botei, eu mesma tirei, eu mesma... Não é assim. Tem uma avaliação, tem estudos por trás disso, onde tu avalia o quanto que tu pode aumentar, se aquela dose não é muito alta para criança. Ou se né? fez, já na primeira semana vai lá com o pediatra ou com o pneuma e já fala, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele já ajusta, para né? já ajustar, alinhar junto, né? Mas é importante a gente entender que, lógico, né? A função do salbutamol, por exemplo, que é a bombinha mais utilizada, é abrir o brônquio, não é dilatar o coração, não vai explodir o coração, né? Aí a dose tem que ser cuidada, vai ser a dose que foi prescrita na emergência por um pediatra. Lógico, se a gente fizer dose em excesso de qualquer medicação, seja um paracetamol para febres, pode ser danosa. Então, mas lembrando, mas né, assim, é lembrar que a bombinha por si só, se tu fizer ali os 4 jatos, por exemplo, que são indicados, não vai ser. E lógico que a gente vai individualizar. A dosagem é micrograma, né? Sim. As pessoas não entendem isso. A dose é muito pequenininha, né? Então, nós temos uma margem de segurança muito alta, isso. né? E tem que cuidar, individualizar mesmo. Na hora que for prescrito para aquela criança, tu vai individualizar a crise, a idade, a própria técnica inalatória para ver o quanto que aquela criança vai estar absorvendo ou não da medicação. Se ela é pequena, pode ser utilizado às vezes mais jatos, que às vezes no adolescente, por exemplo, que já faz uma técnica inalatória melhor, tu já pode usar menos para poder amenizar o mesmo sintoma, um sintoma semelhante. Então, tudo isso vai ser identificado na consulta com o pediatra, né, para poder fazer um alinhamento com aquela família. Mas o mais importante que eu acho que tem que ficar para a população é que a medicação por si só porque o nome é bombinha que colocaram, e às vezes a gente até tenta tirar esse estigma, a bombinha ela não vai viciar teu filho, ela não vai fazer nenhum problema cardíaco. Né? Até se a criança tem um problema cardiológico, ela vai fazer uma avaliação, aí sim, em conjunto com os especialistas, o cardiologista, o pneumo, para ver qual a medicação adequada, mas de qualquer forma, não é isso que vai causar um problema no coração da criança pelo uso da medicação inalatória. Que bom que tu reforçasse isso. Eu vi muito, eu sou pediatra e médica de família, como tu sabes, e quando eu trabalhei no SUS, eu acho, aí minha suposição, que essa lenda veio de tu ver pacientes tabagistas, às vezes, que fumaram a vida inteira, que tem uma outra doença, né, enfisema, etc., e que também usam bombinhas, e que muitas vezes já estão naquela fase de até usar oxigênio, e as pessoas associam aquela bombinha, aquela falta de ar, aquela piora, e são doenças completamente diferentes, nada a ver uma com a outra, né? Então, não vai matar, não vai viciar, desde que acompanhado direitinho com o pediatra, exatamente. Né? Opinião. Exatamente, porque daí a gente vai fazendo toda essa personalização, né? Acho que hoje em dia a gente fala muito isso na medicina, né? Verdade. Do acolhimento, da humanização, da personalização, tu vai ver o que é melhor para ti. E muitas vezes, assim, se essa medicação ou aquela medicação não funcionou para ti, porque pode acontecer, né? Assim, é raro, mas tem. A criança que tem alergia ao salbutamol, que teve alergia a tal medicação, a gente vai adequar melhor a medicação para ti. Né? Sempre exatamente, pode acontecer, mas não é o comum. Aí tem um médico exceção. Junto, Exatamente. Larissa, muito obrigada. Nós tínhamos muito mais assunto para conversar, mas o programa é de meia hora, então passou voando, né? Voando, é verdade. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Valérie Kreutz, coordenadora do Núcleo de Pediatria, aqui com vocês com Pediatrando, e espero ter vocês logo, logo de volta. Curtam, compartilhem, abaixo tem aí o site para vocês, ok? Muito obrigada, Larissa. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.